Olá para todos, sejam bem-vindos novamente às aulas de Projeto Digital. Chegamos à nossa aula 5. Essa aula 5 é uma mistura das aulas de número 3 com as aulas de número 4. Então, nós vamos abordar simultaneamente conceitos das duas aulas. A proposta é, na aula 3, nós vimos alguns exemplos práticos de projeto combinacional. Nós vamos recuperar um desses projetos, vimos 3, recuperaremos um deles. E na aula 4, nós aprendemos como, de maneira bastante simples, trazer um projeto combinacional, naquele caso utilizando uma única porta lógica, para dentro do ambiente de software que era o Quartus 2. A proposta, então, agora é que a gente faça a simulação de um dos exemplos de projeto, visto na aula 3, dentro do ambiente computacional Quartus 2, visto na aula 4. Esses são os objetivos. Só retomando, então, como objetivo, teremos a simulação de um circuito combinacional. Esse circuito é proveniente da aula 3. E pensando nos passos dessa simulação, fazemos o esquemático, onde temos lá, além do esquemático, a definição das entradas e saídas e a conexão de nós. E, uma vez isso validado, compilado, fazemos a simulação funcional e a simulação com atraso de propagação. Retomando rapidamente o conceito visto na aula de número 4, para a simulação, faço o projeto, crio o arquivo de projeto, compilo a procura de erros. Uma vez que não haja erros, simulo e verifico se o projeto atende às especificações iniciais. Então, isso foi o que nós discutimos como fluxograma de simulação na aula 4. Dentro do software, já vamos retomar. Eu inicio um novo projeto, capturo o esquemático, defino entradas e saídas, agora um pouquinho mais detalhado. Os nós, compilo, faço a simulação funcional e com atraso de propagação e armazeno o projeto para utilização futura. Retomando, a proposta então é que a gente volte lá para a aula de número 3, para o exemplo 2, onde a gente criou um projeto, relembrando, um projeto digital combinacional, com 3 entradas, A, B e C, e 2 saídas, que eram as saídas Y e Z. Então, o que a gente precisa verificar após a simulação é se nas saídas Y e Z, os valores de uns, o número de uns nas entradas A, B e C estão sendo apresentados corretamente de forma binária, numa codificação binária de 2 bits. Esse era o projeto que foi feito lá na aula 3. Né? Então, era lá o nosso contador de uns com um exemplo prático da contagem de vagas em estacionamento. Retomando, nós geramos lá a tabela verdade, as expressões booleanas para cada uma das saídas, Y e Z, e finalmente, então recapitulando os passos de projeto, tabela verdade, expressão booleana para a saída, finalmente o esquemático. Todos esses passos foram discutidos lá na aula de número 3, estão sendo retomados agora. A proposta então é que a gente faça com que esse diagrama esquemático chegue até o software. Retomando então, já que nós revisamos o projeto do exemplo 2 realizado na aula 3, vamos fazer com que esse projeto chegue lá até o software 2, que a gente faça a simulação funcional e com atraso de propagação e valide ou identifique algum problema nesse projeto que foi realizado anteriormente. Naquela aula do software Quartus 2, nós começamos com o início de um novo projeto. Em termos práticos, é o que vocês devem fazer. Como esses passos de início de novo projeto e captura de esquemático
foram muito bem detalhados naquela aula de número 3. Eu vou passar para o software e vou carregar um arquivo que previamente já foi feito com esses passos. Então eu já tenho esse arquivo pronto. Lembre-se lá que na aula de número 4 você tem todo o passo a passo para definir esse arquivo, esse esquemático. Então é interessante que vocês façam isso passo a passo e cheguem nesse ponto que deve ser o meu ponto de partida aqui. Vou passar lá para a janela do software e, diferentemente de vocês que vão criar um novo projeto para acompanhar esse passo a passo, eu vou abrir um projeto existente. Então eu vou ver aqui, abrir um projeto existente. O nosso projeto é um projeto que deve contar o número de uns presentes nas entradas binárias de um circuito combinacional. Então eu chamei esse projeto de conta 1. Selecionei e vou pedir para que ele abra. Ok. Ele carregou o meu projeto, eu vou abrir o esquemático. E vou destacar a janela. Simplesmente para que a gente revise rapidamente como esse esquemático foi montado. Então, ó, nós tínhamos da aula de número 3, o circuito implementado para a saída Y com portas lógicas. Eu já inseri essas portas lógicas, revisando os passos. Tínhamos um circuito próprio para a saída Z. Eu já inseri aqui no meu esquemático essas portas lógicas também, esse seria o passo 1. No passo 2, definir as entradas, são 3, A, B e C. Como aqui nas portas lógicas, no nosso projeto, eu preciso de entradas negadas, eu peguei o sinal de cada uma das entradas e preparei os sinais negados equivalentes. Então, eu coloquei 3 portas NOT, uma para cada entrada. Nessa porta NOT entra o sinal A e sai complemento de A. Nessa porta entra o sinal B, sai complemento de C. Na última entra o sinal B, sai complemento de B. Na última entra o sinal C, sai complemento de C. Como último passo, são feitas as conexões. E aí percebam que esse diagrama é muito maior do que aquele diagrama inicial, onde a gente só tinha uma porta lógica, evidenciando a vantagem de eu não fazer todas as conexões com fios. Eu teria cruzamento de fios aqui nessas conexões e o meu diagrama começaria a ficar visualmente mais complicado. Então, se vocês lembrarem ou podem retomar a discussão lá na aula 4, eu simplesmente dei os mesmos nomes para os respectivos sinais em cada um desses fios, de tal maneira que o software Quartus 2 reconhece essa conexão sem que eu precise efetivamente fazer cada uma delas. Uma vez, vou voltar à janela aqui de esquemático. Uma vez que o esquemático, as entradas e as conexões estão prontas, eu preciso compilar o meu circuito à procura de erros. Voltamos lá para o Quartus, ícone de atalho de compilação, Start Compilation. Então, estou mandando compilar esse meu esquemático. Vale a pena reforçar que essa procura de erros é por procura de erros de software, não de projeto. O projeto erros ou a validação do projeto deve ser feita pelo usuário. Vou dar aqui um OK, a compilação ocorreu com sucesso. E agora, uma vez o nosso esquemático compilado e validado, vamos proceder então às análises com a simulação funcional e com o atraso de propagação.
sempre tendo em mente os objetivos do projeto. O nosso projeto é um projeto que conta o número de uns, de 3 entradas binárias e apresenta esse resultado dessa contagem também de forma binária em 2 bits nas saídas Y e Z. Voltando para o software, para que eu faça a simulação, eu crio File New, crio um arquivo de forma de onda, então New Vector Waveform File, dou lá um OK. Vamos relembrar que eu posso editar, então menu Edit, tempo final de simulação, vamos colocar o mesmo tempo que nós utilizamos na aula 4. Vocês, na execução dessa simulação, podem modificar esse tempo final, né, e verificar as diferenças ocorridas na simulação. Então, 500 nanosegundos de tempo final, menu Edit, vou dividir esses 500 nanosegundos em partes iguais de 50 nanosegundos. Então, grid size. OK. Chamando a atenção de novo, eu defini como tempo final 500 nanosegundos e aqui na minha janela o tempo final está aparecendo até 35 nanosegundos. Sempre que isso acontecer, lembre-se que é possível fazer um ajuste da tela que o Velu viu, fit in window. Então aqui a gente percebe que os parâmetros que acabaram de ser selecionados realmente estão válidos. Simulação no intervalo de tempo de 0 a 500 nanosegundos. Por questões didáticas, né, de visualização, janela dividida igualmente a cada 50 nanosegundos. O próximo passo, se vocês recordarem, é dizer para o software quais sinais eu quero que sejam apresentados nessa simulação. Para fazer isso, então, eu venho no menu de edição, menu Edit, Insert, vou inserir Node or Bus. Nós ou barramentos. Node Finder como atalho, todos os pinos, list. Está aqui, ó. São as nossas 3 entradas de projeto, ABC, e as 2 saídas, Y e Z. Ele coloca aqui a nomenclatura, né? I para entrada, O para saída. Eu quero ver todas, né? Nesse caso, a gente precisa, para validar o projeto, ver todos os sinais de entrada e de saída. Selecionei todos. Dou um OK, confirmo, esses sinais aparecem aqui na tela de forma de onda. De novo, os sinais de saída só vão ser gerados quando eu efetivamente executar a simulação e definir adequadamente os estados lógicos para cada uma das entradas. Relembrando também, há um atalho para a definição desses estados lógicos. Vou fazer a definição do estado lógico para a entrada A. Só voltando um pouquinho para o nosso projeto, para relembrar que na definição do projeto a entrada A foi a entrada definida como a entrada mais significativa, com o bit mais significativo, e a entrada C com o bit menos significativo. No caso desse projeto, isso não faria diferença, porque eu estou simplesmente contando o número de uns, mas eu vou seguir essa mesma ordem, né, de entradas mais e menos significativo que apareceu lá no exemplo 3. Então, a entrada C é a menos significativa, selecionei, vou começar por ela. Overwrite clock, vou definir um sinal periódico para a entrada C com um período de 100 nanosegundos. Dou um OK. Então, só voltando nessa discussão, eu poderia fazer isso manualmente selecionando os estados lógicos 0 e 1 para cada um dos intervalos. A vantagem de utilizar o sinal periódico é que ele já faz isso para mim de forma automática para cada um dos intervalos, utilizando o período, nesse caso aqui para a entrada C, de 100 nanosegundos. Para a entrada B, basta que eu defina o dobro de período, então
200 nanosegundos para a entrada B. Aqui. E, por fim, para a entrada mais significativa, a entrada A, o dobro do período da entrada B, 400 nanosegundos. Antes da gente mandar simular, percebam que nós temos, então, a cada intervalo de 50 nanosegundos, uma combinação binária diferente das entradas. Nesse intervalo de 0 a 50, 0 para A, 0 para B, 0 para C. Se eu coloco o cursor nesse intervalo, ele fornece para mim exatamente qual é essa combinação, 0, 0, 0. No próximo intervalo, só para exemplificar, de 50 a 100 nanosegundos, eu tenho a combinação 0, 0, 1. Então, a partir desse ponto, 50 nanosegundos, eu tenho o estado lógico 0 para A, 0 para B, 1 para C. Okay. Para fazer a simulação, eu preciso gerar a lista de nós. No menu Processing, Generate Functional Simulation Netlist. Então, ele vai entender nesse comando quem está conectado com quem lá no nosso esquemático. Isso é obrigatório para que eu consiga fazer a simulação. Como eu já tinha criado esse projeto, esse arquivo já existe. No caso de vocês, num novo projeto, esse arquivo é novo, então ele não vai dar essa mensagem. Eu estou só simplesmente pedindo para ele sobrescrever. Gerei a lista de nós, ele me fornece a mensagem que essa lista de nós foi gerada adequadamente. Basta que eu proceda agora então com a simulação. No menu Assignments, Settings, Simulator Settings, eu digo para ele se eu quero fazer a simulação funcional, que é por onde a gente vai começar, ou a simulação com atraso de propagação, que é o timing. Definir simulação funcional. Ícone de atalho, Start Simulation. Está aqui o resultado dessa simulação. De novo, o tempo final foi cortado. View, Fit no Window. Agora, a avaliação final é: fizemos um bom projeto, o projeto atende às especificações ou não. Vou fazer a avaliação em alguns pontos. O nosso projeto é um contador de estados lógicos altos. Então, nesse primeiro trecho, de 0 a 50 nanosegundos, as 3 entradas estão em estado lógico baixo. A minha saída está, ou as minhas saídas Y e Z estão em estados lógicos 0 e 0, dizendo que não há nenhum estado lógico alto presente nas entradas. Se eu passar para uma próxima combinação, nessa minha escolha, estado lógico 0 para A, 1 para B, 0 para C. Então, eu tenho um estado lógico alto na combinação das entradas. A minha saída respondeu com os estados lógicos 0 e 1, 1 indicando que há um estado lógico alto. Vamos pular já para o último ponto, onde as 3 entradas estão em estado lógico alto, 1 para A, 1 para B, 1 para C. O estado lógico das saídas é 1 e 1, 1 e 1, 2 bits em estado lógico alto em binário, indicando o valor 3. Então, nosso projeto funciona como a proposta inicial. Só como última verificação, Assignments, Settings, vou mudar a simulação de funcional, a ideal, para a simulação temporizada, com atraso de propagação. Aqui não há passos adicionais, é só fazer a mudança e mandar simular de novo. E a diferença, como a gente já tinha discutido em outras oportunidades, é com os atrasos de propagação considerados nas transições de alto para baixo de sinais, eu tenho a geração de glitches, de alguns sinais espúrios na saída. De novo, dependendo da aplicação, é necessária a verificação se esses espúrios podem causar um mau funcionamento da saída. De qualquer maneira, em termos práticos, nós inserimos o esquemático do projeto no software, simulamos, apresentamos as formas de onda
e verificamos se o nosso sistema digital combinacional funcionava de acordo com as especificações. Verificamos que sim. Como último passo, eu vou armazenar esse projeto, como a gente fez na oportunidade da aula 4. Project, Archive Project. Quero também os resultados de dados de simulação e de compilação. Vou incluir arquivos, possíveis arquivos provenientes da biblioteca. E o meu projeto foi armazenado para uma possível utilização futura. Vimos então nessa aula uma simulação completa de um projeto. O projeto foi resgatado lá da nossa aula 3, seguindo as etapas do projeto lógico combinacional, e foi validado dentro do software Quartus 2, cujo funcionamento foi mais detalhado na nossa quarta aula. Isso fecha o nosso pacote de discussões sobre sistemas puramente combinacionais, e na nossa próxima aula, na aula 6, passamos então à discussão dos sistemas sequenciais. Obrigado e até a próxima aula.